minhas fadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pra você que já me segue lá no Instagram, não tá sendo novidade, né? Sim, compramos uma casa e o título aqui do vídeo também já tá entregando isso pra vocês, né? Eu vou tentar resumir aqui nesse vídeo, tá? Uma história de 22 anos, que eu poderia estar dizendo pra vocês que foi uma realização de um grande sonho, a compra da nossa casa, mas seria apenas uma folha do livro, né? Então eu vou tentar resumir o máximo que eu puder uma história de 22 anos de oração, de busca, e que Deus, com a sua infinita bondade, nos proporcionou a conquistar a nossa casa da forma dele, do jeito dele, mas também com o sonho do meu coração, do jeitinho que eu sempre pedi, do jeitinho que eu sempre sonhei. Então, você que tá desacreditado, você que sonha com algo e as pessoas falam pra você que você não vai conquistar, se você orar, se você buscar, a palavra de Deus diz que tudo que pedires em meu nome, eu farei. Então, permaneça na fé, permaneça fiel, que Deus também é fiel pra cumprir todas as promessas que Ele tem na sua vida, assim como Ele cumpriu na minha, tá? Então, vamos deixar de enrolação e eu vou contar pra vocês o porquê, né, de um sonho realizado. Quando eu era criança, eu não tenho vergonha em dizer que eu fui uma criança mesmo, que eu coloquei pé no barro, que eu brinquei, que eu me diverti, que eu me sujei. Eu tive uma verdadeira infância, aquela infância que eu queria que os meus filhos também tivessem, né? E eu fui criada num bairro chamado Nova Poá. Esse bairro, gente, ele sempre foi um bairro assim como o meu refúgio, sabe? O meu lugar de paz. Por quê? Porque ali eu vivi os melhores momentos da minha vida, ali eu vivi minha melhor infância. Então eu sempre sonhei em ter uma casa nesse lugar, né? Só que assim, estava bem longe da minha realidade, né? Na minha realidade de infância, de adolescência ali. E o que aconteceu? Quando eu era criança, eu sempre fui criada com a minha avó e com a minha mãe. Então, por alguns momentos eu morei com a minha avó, por alguns momentos eu morei com a minha mãe. Então, a gente foi para um bairro chamado Gleba do Pêssego, que é um bairro que eu nunca me identifiquei, eu nunca quis colocar as minhas raízes ali, né? Eu sempre sonhei em ir morar nesse bairro onde eu tive a minha infância. Então, a casa da minha mãe, ela era número 15 e a casa da minha avó era número 14. Era parede com parede. Então, o que aconteceu? Aconteceu algumas coisas que a minha avó, ela vendeu essa casa. Quando ela vendeu essa casa, ela acabou indo embora para outro lugar, eu fiquei um tempo com a minha mãe. E logo depois de um tempo, isso, gente, eu tô falando pra vocês assim, não em ordem cronológica, tá? Uma coisa mais rápida, mais resumida aqui no vídeo pra vocês. A minha avó, ela foi morar com o meu tio, nesse bairro, né? E especificamente numa rua que eu simplesmente era apaixonada, porque ali eu fiz as melhores amizades, né, da minha vida, vamos dizer assim. Então, a minha avó, ela foi morar com o meu tio. Ela morando com o meu tio, eu fui morar junto com ela, e ali eu fui passando um pouco da minha infância, eu comecei a estudar nas escolas dali. E aconteceu que o meu tio, ele acabou vendendo a casa e comprando um terreno em um outro lugar. Então, a minha avó acabou que, né, tendo que ir embora também e eu meio que voltando a morar com a minha mãe. Só que o que aconteceu? Quando a minha avó decidiu vir morar com a minha tia, que seria na rua de cima, ou seja, nós morávamos nessa rua, né, e a minha tia morava na rua de cima. Quando o meu tio vendeu a casa dele, nós fomos morar na rua de cima com a minha tia. Então, ali também foi outro lugar onde eu queria criar raízes, outro lugar onde eu me sentia bem. E o que aconteceu? A minha avó morando ali com a minha tia, eu acabei morando com a minha tia também. E depois de um tempo, a minha avó, ela fez uma inscrição para apartamento de CDHU, né, para idosos na época. E o apartamento dela tava para sair. Nessa fase, a minha avó, ela foi morar no fundo da casa da minha mãe. Quando ela foi morar no fundo da casa da minha mãe, o que aconteceu? Eu acabei conhecendo o meu marido, né? Que na época namoramos e hoje é o meu marido. Acabei conhecendo ele e eu sempre falava pra ele do meu sonho de ir embora pra Nova Poá, que eu queria morar em Nova Poá, porque ali foi onde eu vivi os melhores momentos da minha vida, então eu queria que ele fosse pra lá comigo. Só que o que acontece? Nova Poá, ele é um município, ele já sai pra fora de São Paulo, né? Então assim, pra gente que trabalha aqui em São Paulo, pra gente que trabalha mais pro centro da cidade, tudo fica um pouco mais longe. E ele nunca quis ir comigo morar nesse lugar. Só que todas as férias, todo final de semana, quando a minha avó, ela pegava alguns dias pra poder ir pra Nova Poá, eu sempre tava indo com ela. E o que aconteceu? Quando o apartamento da minha avó saiu, que foi em São José, num bairro próximo, né, do ladinho ali de Nova Poá, eu já tava namorando com meu marido, então eu fiquei meio que na dúvida entre ir, voltar a morar com a minha avó, ou ficar com a minha mãe, pra não ter aquele namoro à distância. Então, o que foi que eu fiz? Eu acabei ficando na casa da minha mãe, né? E continuei o meu namoro. Namoramos durante 2 anos e noivamos, ficamos noivo por 2 anos e depois de 4 anos juntos resolvemos casar.
Quando nós casamos, nós fomos morar em cima da casa da minha sogra, nesse mesmo bairro Gleba do Pêssego, onde eu não queria criar raízes. Lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que era um lugar que eu nunca gostei? Então nós fomos morar lá. E o que que aconteceu? E eu sempre falava pra ele, amor, vamos embora daqui, vamos conquistar nossa casinha. Só que pra ele já era cômodo, né? Porque a gente tava numa casa própria que era dele. Então ele não queria sair dali pra poder ir morar num bairro longe e ainda mais de aluguel. Então a gente sempre pensava em ter o que era nosso, em comprar a nossa casinha. E o tempo foi passando, e nisso foi passando os anos de casamento. E eu sempre ali naquele lugar, só que eu sempre em oração, falando pra Deus, falando, Senhor, eu quero tanto a minha casa, eu sonho com a minha casa, eu sonho com o meu quintal, eu sonho, sabe, de ter um quintal, de ter uma vida, porque a casa que a gente morava não tinha quintal. E eu sempre fui criada em quintal, e eu queria criar o meu filho também em quintal, eu queria dar essa liberdade pra ele, sabe? E o tempo foi passando, quando foi em 2009, 2010. Quando foi em 2010, decidimos alugar uma casa, né? Acabou que a gente foi para poder alugar essa casa, conversamos com o dono, tudo. Só que de última hora meu marido resolveu que nós não iríamos sair da nossa casa para poder alugar essa casa. E eu fiquei muito triste, porque ali era o começo de um sonho, né? A gente ia alugar aquela casinha no lugar onde eu sempre quis morar. E do nada ele decidiu que não queria mais, então eu fiquei triste. E durante muito tempo eu falava pra Deus, mas por que, Senhor, né? Por quê? Por que que isso acontece? Por que que não... Por que que eu nunca vou conseguir morar lá, né? E por várias vezes eu ouvi que eu nunca iria conseguir uma casa lá, que eu nunca iria morar lá e que eu nunca iria ter nada. Então, assim, e eu me sentia triste por isso, porque eu sempre dobrava meus joelhos e falava pra Deus, né? Falava, Senhor, eu quero a minha casa, eu quero a minha família. E por mais que o meu marido não quisesse ir morar ali, eu não podia ir sozinha, porque o meu sonho sempre foi ter uma família. Então, assim, a minha família, que no caso, né, meu marido e os meus filhos, nós somos uma família feliz, então não tinha o porquê, não tinha condições de eu abandonar a minha família para poder ir morar ali sozinha, né? Então eu falei para Deus, falei, Senhor, está nas tuas mãos e seja feito o que o Senhor quiser. O tempo foi passando, quando foi um dia... eu tava num culto, eu fui junto com a minha prima nesse culto, e Deus falou pra mim assim, que Ele realizaria o desejo do meu coração, e que eu ainda veria os meus filhos, na época eu não tinha o Asaf, eu só tinha o Sam, eu veria os meus filhos e os meus animais correndo pelo quintal da minha casa. Então ali eu aqueci o meu coração com a promessa de Deus, né, sobre a minha vida, e eu falei pra Deus, falei, Senhor, o desejo do meu coração é uma casa no Jardim Nova Poá, o desejo do meu coração é uma casa onde eu tive a minha infância. Então, o tempo foi passando, depois de 2 semanas que aconteceu isso, que Deus me fez essa promessa, eu acabei perdendo o meu cachorro, que era um outro maltês que eu tinha hoje, vocês veem aqui no vídeo, o branquinho, o bebê. Antes dele eu também tinha um cachorro chamado Bebê, e ele sumiu. Então eu cheguei a me questionar e perguntar pra Deus, falar, Senhor, mas espera aí, o Senhor me prometeu uma casa, o Senhor falou que eu iria ver meus filhos e meus animais correndo pelo quintal, e hoje o meu cachorro sumiu. E nesse ano, gente, nesse ano que Deus fez essa promessa pra mim, foi um ano onde eu perdi tudo. Tudo que eu tinha eu perdi. Foi um ano de verdadeiramente um deserto na minha vida, sabe? Então o tempo foi passando e Deus foi começando a restaurar as coisas aos poucos, foi começando a restituir as coisas aos poucos. Depois de 2 anos, eu tava no meu salão e apareceu uma cliente vendendo, né? O bebê, ele era filhotinho ainda, ele tinha 40 dias, e naquele dia aqueceu o meu coração, e eu falei, eu quero ele pra mim, porque é a mesma raça, vou colocar o mesmo nome. Só que assim, a gente acha, né, que a gente vai ter o mesmo amor, lógico que eu amo ele, mas assim, a gente acha que a gente vai transferir todo aquele amor que a gente tinha pelo outro pra esse, e acabou que o amor é até maior, né? Então aconteceu que o tempo foi passando, e há 4 anos atrás, né, como eu contei em alguns vídeos pra vocês, quem é mais antigo aqui no canal vai lembrar, e foi quando Deus me fez a promessa que eu iria pra minha casa, né? Então, o meu sonho sempre foi morar em casa, nunca foi morar em apartamento. Então, quando Deus me deu essa promessa que nós não iríamos alugar nada, que nós iríamos comprar a nossa casinha, em junho viemos morar aqui. Essa promessa foi feita pra mim em março, e em junho viemos morar nesse apartamento que a gente mora hoje. Então, assim, quando eu cheguei aqui dentro, gente, entende uma coisa, Deus, ele foi tão maravilhoso no que ele fez que eu acalmei o meu coração. Eu já tinha saído daquele deserto onde eu morava, onde eu não me sentia bem, e Deus tinha me colocado dentro de um apartamento, onde nunca foi o meu sonho morar num apartamento, mas Deus me deu paz, entendeu? Deus, meio que o meu sonho de ter uma casa, ele adormeceu.
Não que ele desapareceu, mas ele adormeceu. Eu me sentia feliz aqui. Eu me sentia não, né? Eu me sinto feliz aqui, me sinto aconchegada, é a minha casa, é o meu lar, é onde eu crio os meus filhos. E o tempo foi passando e eu engravidei do Azaf. Quando eu engravidei do Azaf, até o Azaf nascer tudo direitinho, o meu coração ele ainda estava calmo aqui. Eu já não tinha mais pensamento de ir para uma casa, mas o Azaf começou a engatinhar. Quando o Azaf começou a engatinhar, quando o Azaf começou a ganhar brinquedos, quando a gente começou a comprar brinquedos, a gente começou a ver que o apartamento já não estava dando mais, já estava ficando apertado, ou seja, estava chegando coisa demais para um espaço muito pequeno. Então, foi onde eu e meu marido a gente decidimos que a gente ia começar a procurar uma casa. Quem mora aqui na Zona Leste sabe que a maioria das casas aqui não tem documentação, não são casas que dá para ser financiada. A maioria delas foram invadidas, foram ganhas por tempo de moradia. Então, assim, nem todas têm a qualificação certa para poder fazer o financiamento, né? Quando você se faz o financiamento, é uma casa nova, uma casa de construtora. As casas construídas normalmente aqui, dificilmente elas têm essa documentação para fazer o financiamento, né? Então a gente começou a ver uma certa dificuldade. E lá nesse bairro onde eu sempre sonhei, as casas estavam muito longe da minha realidade financeira, sabe? São casas caras, são casas boas e todas elas são financiadas. Então, o que aconteceu? Eu comecei a falar pro meu marido, o que a gente vai fazer, né? A gente começou a procurar por aqui, a gente não encontrava, até que quando foi em dezembro do ano passado, meu marido falou assim, vamos procurar uma casa em Nova Poá? Na hora que ele falou isso, eu falei, como assim? Falei, nossa, eu orei tanto que Deus, né, quebrantou o coração dele e colocou, ele veio falar pra mim, né, vamos procurar uma casa em Nova Poá? Então nós começamos a procurar casa, começamos a procurar, e sempre por imobiliárias. Meu primo, ele também tem uma imobiliária lá em Nova Poá, então eu perguntei pra eles, e todas as casas que ele me mostrava não cabia no nosso orçamento, não fechava, sabe, a conta não batia, eram casas muito caras. Então a gente começou a se preparar, a gente começou a se organizar, porque quem vai em busca de casa sabe, né, que é uma coisa bem detalhada. Até por isso mesmo eu passei um tempo sem postar vídeo, porque estávamos indo em banco, estávamos indo em cartório, estávamos puxando os documentos. Então assim, é muita coisa que você faz, sabe? Então, a gente começou a ver que, tipo assim, a nossa realidade tava longe, não tava uma realidade perto, sabe? Aí foi então que eu falei pro meu marido assim, eu falei, vamos começar a procurar particular, porque pelas imobiliárias, todas as casas que tem na imobiliária são casas caras, né? Então vamos começar a procurar uma que caiba dentro do nosso orçamento, que realmente seja o que a gente procura. E a gente começou a procurar a casa. Quando foi um dia, minha tia falou pra mim assim, Evelyn, o vizinho aqui do lado, ele tá querendo vender a casa dele. Você quer ir lá conversar com ele? Então a gente foi lá, conversamos com ele, ele falou o valor da casa pra gente, a gente olhou toda a casa e resolvemos fechar com ele. Quando foi em setembro desse ano, agora eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu. Quem for mais antigo aqui no canal vai lembrar de algumas coisas que eu vou falar. E vocês vão ver como Deus trabalha e como também o inimigo ele trabalha junto com Deus. Ou seja, Deus trabalha para te dar a sua bênção e o inimigo ele trabalha para poder mostrar para você que aquilo que Deus falou que ia te dar não é real, não é verdadeiro, entendeu? O diabo ele vai começar a testar a sua fé. O que aconteceu? Quando foi em agosto, eu falei com a minha mãe assim, eu falei, mãe, não tínhamos contado pra ninguém, seria uma coisa só entre eu e o meu marido. Então eu falei pra minha mãe assim, eu falei, mãe, conversa com o pastor da senhora e fala pra ele orar por mim, que eu tô num propósito e eu quero saber se realmente é de Deus. E ele orou por mim e o que Deus disse é que ele realizaria o desejo do meu coração. Então ali aqueceu o meu coração e eu sabia que era de Deus. Então eu decidi, eu e meu marido, ir conversar, né, com o proprietário da casa. Conversamos com o proprietário da casa, pegamos os nossos documentos, nós mesmos, sem ajuda de ninguém, e levamos até a caixa, né, que seria na agência onde meu marido tem conta. Levamos lá. O que aconteceu, gente? Quem for mais antigo vai lembrar. Quando foi em setembro, levamos a papelada todinha. Nisso se passou mais ou menos uns 10 dias. O Azaf ficou muito doente. O Azaf ficou mais ou menos uma semana doente. Deu uma infecção intestinal no Azaf. E nisso eu meio que esqueci que tinha levado os documentos, tudo. Então, né, porque você com o filho doente, você não vai ficar pensando em outras coisas, né? Você pensa mais na cura do seu filho. Então eu meio que esqueci que eu tinha levado os papéis, tudo. Quando o Azaf melhorou, que deu mais ou menos uns 15 dias, eu falei pro meu marido assim, eu falei, vamos ligar lá na caixa, porque tá demorando demais pra eles fazerem a avaliação dos nossos documentos, né? Quando ligamos na caixa, descobrimos que o gerente tinha mudado de banco, ele tinha perdido toda a documentação, né, toda a xerox que a gente tinha mandado, tanto nossa quanto do proprietário da casa, tinham perdido toda a documentação e que o gerente não estava mais naquela agência e tinha mudado para outra agência.
Quando foi para essa outra agência, aí o próprio gerente da Caixa, ele falou assim, olha, eu vou passar toda a sua papelada, vou te passar um telefone de um correspondente aqui da Caixa, e esse correspondente, ele vai te pedir todos os documentos de novo, e vocês vão começar tudo do zero. E o que aconteceu? Nisso, eu fiquei doente também, acabei ficando uma semana doente depois que o Azaf tinha ficado doente. Com um tempo depois, o meu marido, ele acabou prendendo o dedo em uma peça na máquina, lá na empresa dele. Então, o que aconteceu? Ele corria o risco de entrar na Caixa. Se ele entrasse na Caixa, quem tá fazendo um financiamento sabe que é difícil, né? Você entrar na Caixa fazendo um financiamento, poderia dar tudo errado, poderia não dar certo. Então, ele ficou quase 15 dias em casa com o dedo, né, com a tala, né, pra poder calcificar de volta a ponta do dedo, porque quebrou bem a ponta do dedo. E com isso, foi passando o tempo, ele melhorou, né, graças a Deus não precisou entrar na Caixa, e nós mandamos todos os documentos de novo para esse novo correspondente. O que aconteceu com esse novo correspondente? Depois que ele mandou todo o nosso documento, a Caixa, ela faz uma avaliação. O que ela faz? Ela pega o seu imóvel e ela manda para uma empresa de engenharia, onde os engenheiros vão lá na casa e fazem a avaliação da casa. Se a casa vale mesmo aquele valor, se a casa tem algum problema. O que aconteceu? Simplesmente a Caixa mandou o pedido para uma empresa de engenharia que não trabalhava mais para a Caixa. Então, nisso, travou o sistema. O sistema se travou e todas as pessoas que faziam o pedido naquele dia não conseguia um engenheiro para poder avaliar a casa. Então foi aonde ficamos aí mais quase 20 dias nessa luta de tentar, ligando em ouvidoria, ligando em saque, ligando em tudo. E eu cheguei a duvidar da bênção de Deus pra minha vida. Porque eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, se não tá dando certo, né? Eu falei, o que tá acontecendo? O Senhor não quer que a gente vá pra lá? O Senhor não quer que a gente conquiste essa casa, né? Não é a vontade do Senhor essa casa, mas Deus sempre falava pra mim que aquele que prometeu, ele era fiel pra cumprir. E o que ele tinha me prometido, ele ia cumprir. E nisso, quando foi um dia, eu entrei em oração na madrugada, meu marido também. Então, no outro dia, o correspondente da Caixa ligou pra gente, isso depois de mais ou menos uns 20 e poucos dias, mais ou menos. Ligou pra gente e falou assim, olha, conseguimos uma nova avaliação da Caixa, uma nova avaliação do engenheiro, ele vai lá, vai fazer a avaliação no imóvel, tudo, e vai vir a resposta para vocês. Nisso, o engenheiro foi lá, fez a avaliação, depois de 2 dias ele veio e deu a resposta pra gente de que estava tudo ok e que nós iríamos, na outra semana, assinar os papéis, que seria da entrada, né? Que a Caixa, ela dá uma entrada, um valor pela casa para você poder financiar. Então, nós iríamos assinar esses papéis. Fomos assinar esses papéis numa quarta-feira. Demorou mais ou menos umas 2 semanas ou uma semana, se eu não me engano, 1,5 mais ou menos, pra gente poder assinar realmente os papéis, né, que era da compra da casa, que era tudo direitinho, abrir a conta tudo direitinho. Aí vocês vão falar assim, nossa, Evelyn, em algum momento você pensou em desistir nesses 22 anos orando pela sua casa? Sim, gente, eu pensei. Não que eu pensava em desistir de orar, mas chegava momentos que eu falava pra Deus assim, Senhor, não é pra mim, Senhor, não vai acontecer. E Deus sempre mandava pessoas pra poder falar pra mim que realmente ia acontecer, que aquilo ia ser real. Agora eu vou contar pra vocês aonde entra a mão de Deus, aonde entra. Tudo bem que a mão de Deus já entrou aí em todos os momentos, né? Mas lembra aquela casa que eu falei pra vocês que eu iria alugar ela há 10 anos atrás? Na hora que eu estava assinando os papéis, eu falei pro proprietário da casa assim, o senhor lembra que eu iria alugar a sua casa? E Deus ali, ele colocou no meu coração que ele não permitiu que a gente alugasse aquela casa, porque naquele momento ele estava guardando a casa pra ela ser nossa, pra gente comprar, não pra gente alugar. Então hoje eu comprei, né? Estou comprando, não, compramos, né, eu e meu esposo, a casa que eu iria morar 10 anos atrás. A casa é na rua onde eu cresci, a rua que eu pedi pra Deus. A casa, ela é do jeitinho que eu sempre sonhei, do jeitinho que eu sempre pedi. Lógico, né, que tem os detalhes do proprietário que mora lá, né, e nós vamos mudar, nós vamos transformar do nosso jeitinho, mas é a casa que eu pedi, na rua que eu cresci, e eu vou poder ter o prazer de colocar o meu filho para ter uma infância no mesmo lugar que eu tive. Meu filho vai poder viver, vai poder brincar, porque é uma rua totalmente tranquila. E o lugar onde eu cresci, agora o meu filho também vai crescer. Eu sei que o meu filho mais velho, ele não teve essa oportunidade de ter quintal, de ter uma felicidade, de ter realmente uma infância, mas o meu filho mais novo vai ter, e ele vai conquistar outras coisas lá, porque é um lugar realmente maravilhoso para se morar, é o meu ponto de paz. Então, assim, foi onde Deus fez infinitamente mais do que eu imaginava, do que eu pensava. Tudo que Deus me prometeu, Ele cumpriu.
E quando nós viemos morar nesse apartamento aqui, nós tínhamos comprado um terreno de 15 por 50, era um terreno lá em Arujá. Nós tínhamos um carro, nós tínhamos uma moto, e nós vendemos tudo. Nós desfizemos de tudo para poder ter o nosso apartamento hoje. E Deus é tão maravilhoso que Deus nos restituiu tudo de volta. Não tô falando isso, gente, pra poder me vangloriar, não. Eu estou falando isso pra vocês verem o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele restaura as coisas. Ele restaura casamento, Ele restaura lar, Ele restaura família, Ele restaura saúde. Deus, Ele tem poder pra fazer tudo. O que você imagina, Deus, Ele tem poder pra fazer muito mais. Vai muito além da sua imaginação. O que você imagina que Deus possa fazer, Ele faz muito mais do que isso. Então, assim, hoje nós compramos a nossa casa sem precisar desfazer do nosso apartamento agora, no momento, né? Sem precisar desfazer do nosso carro, sem precisar desfazer da nossa moto. Deus, Ele restituiu tudo aquilo que a gente tinha perdido há 5 anos atrás. E Ele deu o dobro, infinitamente mais do que a gente imaginou, do que a gente pensou. Quando eu pensava que Deus já tinha feito tudo na minha vida, é como aquele louvor da Sars fala, né? Ele veio e me surpreendeu. Ele me surpreendeu fazendo infinitamente mais do que eu podia imaginar. Então, agora vamos ter bastante vídeo de reforma, vídeo de decoração, vamos ter tour pela casa. E eu tenho um vídeo, detalhe, porque tudo, gente, que eu faço e tudo que eu falo pra vocês, eu deixo aqui guardado, registrado. Eu tenho um vídeo que eu fiz o ano passado como um propósito. Eu fiz, gente, como uma... A palavra de Deus diz que nós temos que trazer à existência aquilo que não existe. E no ano passado, se eu não me engano, não sei se foi em novembro, se foi em dezembro, eu não tô lembrada agora, mas eu acredito que foi em novembro. Eu fiz um vídeo como um ato profético, como um ato de... Como que eu vou dizer? De fé. Eu fiz um vídeo como um ato de fé. E quando eu fizer o tour pela minha casa, quando eu fizer a mudança, eu vou soltar esse vídeo pra vocês e vocês vão ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é perfeito. Então, se você sonha, eu sei que esse vídeo ele ficou um pouquinho longo, mas não tem como a gente também contar uma história de 22 anos em 5 minutos, né? Espero muito que vocês me entendam. Se não é inscrito, já se inscreve, compartilha o canal para que outras pessoas possam conhecer. Me segue lá no Instagram também, que eu posto tudo em primeira mão. Beijo no coração de todas, espero vocês no próximo vídeo.